Graça e paz, igreja. Vamos meditar na palavra do Senhor. E antes de meditar na palavra do Senhor, gostaria de orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor incondicional sobre a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Perdoa pelos nossos pecados que cometemos hoje, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, com a tua palavra de poder, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dizer aqui o nosso tema e divisa, do ano de 2020. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E a nossa divisa que é Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que possamos não ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticante. Que nós, ao retornarmos para a nossa congregação, para a nossa igreja, possamos estar cada vez mais unidos como o corpo de Cristo. Amém? Eu gostaria de meditar hoje na palavra de Deus, Salmo número 40. Salmo 40. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele também me tirou de uma cova horrível, do barro lamacento, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e estabeleceu os meus passos. E ele pôs uma nova canção na minha boca, um louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão e confiarão no Senhor. Abençoado é aquele homem que faz o Senhor a sua confiança, e não respeita o orgulhoso, nem os que se viram para a mentira. Muitas, ó Senhor, meu Deus, são as tuas maravilhosas obras que tu fizestes, e os teus pensamentos que são voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. Se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode numerar. Quando nós começamos a pensar na obra de Deus sobre a nossa vida, é impossível numerá-la, Quando tudo que Deus fez por nós, toda a criação, a natureza, o nosso respirar, a nossa família, a nossa igreja, o nosso encontro com o Senhor, a nossa salvação, ao escrever nosso nome no livro da vida, tantas coisas o Senhor tem feito por nós, sem contar os livramentos, principalmente aqueles que não percebemos e não vemos. Deus nos livra todos os dias. Irmãos, quaisquer que tenham sido as experiências do salmista Davi ao escrever este salmo, ele nos apresenta algumas instruções importantes para tempo de dificuldade. Uma instrução que o salmista está passando aqui para nós é louvar ao Senhor por tudo o que Ele fez. Não importa qual seja o meu e o seu problema ou tribulação. É sempre bom, irmãos, olhar para trás e lembrar da bondade de Deus. Quando nós olhamos para trás e lembramos da bondade do Senhor sobre a nossa vida. O Senhor preparou todas as coisas ao nosso favor. Deus trabalha todo o tempo em nosso favor, a favor da sua criação. Façamos o homem à nossa imagem. Deus está trabalhando para nos salvar, meus irmãos. Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Aqui nesse salmo, Davi se recorda de quanto esperou para o Senhor livrá-lo de seu inimigo, principalmente do Saul, do rei Saul. Os irmãos sabem muito bem a história, quantas coisas o salmista que Davi passou, enfrentando o Saul querendo tirar a sua vida, e ele esperou pacientemente no Senhor.
até que no devido tempo Deus inclinou o seu ouvido. Como diz lá no Salmo 31, inclina teu ouvido para mim, livra-me rapidamente, se tu minha rocha forte, uma casa de defesa para me salvar. Davi aqui ele aprendeu pelo menos uma coisa, que o sucesso final depende da sua fé no Senhor. Persevera, meus irmãos. Tenha fé no Senhor. Deus está trabalhando ao seu favor. Deus quer te salvar. Deus quer salvar o seu povo. Espera pacientemente no Senhor. Façamos hoje uma retrospectiva espiritual em nossa vida. Olhe para as coisas que Deus fez na sua vida. Quantas coisas Ele te deu, quantas coisas Ele vem te ensinando ao longo da sua vida. Quando nós olhamos para trás e começamos a enxergar essas coisas, nós podemos ver a grandeza de Deus sobre nós. Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu olhando para a minha vida, quantas coisas Deus fez. Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, pela nossa Igreja Batista Novas de Paz. Os irmãos têm muito mais história do que eu, com certeza. Mas, em pouco tempo que eu estou aí, quanta coisa o Senhor tem feito em nosso meio, nesses últimos meses. E agora não é diferente. Por mais que achamos que estamos em meio à dificuldade, mas Deus está trabalhando. Tenha fé nisso, que Deus está trabalhando ao seu favor. As maravilhosas obras de Deus são seus atos de salvação em favor de seu povo. Eu gostaria de ler novamente aqui o versículo 5. Muitas, ó Senhor meu Deus, são as tuas maravilhosas obras que tu fizeste, e os teus pensamentos que são voltados para nós. Eles não podem ser contados em ordem a ti. Se eu fosse declarar e falar deles, são mais do que se pode numerar. Lá o Isaías, o profeta Isaías, teus caminhos e os pensamentos do Senhor são bem mais altos que os nossos. Traga isso à sua memória essa noite. Aquilo que te traz esperança, como diz lá em Lamentações de Jeremias. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Você está abatido, lembra das coisas que o Senhor fez e está fazendo e ainda vai fazer por você. E o principal, a tua salvação. Amém? Gostaria de encerrar com uma oração, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Pela nossa salvação, pelos livramentos, pela tua criação, pela natureza, pelo nosso respirar, pelo nosso alimento, pela nossa igreja, pelo nosso viver. Pai, é impossível nós numerarmos quanto o Senhor tem feito por nós, Pai, e ainda vai fazer. Perdoa, Pai, por nós sermos abatidos, Pai, pelas coisas que acontecem em nosso meio, pelas dificuldades, pelas aflições que o teu Filho nos avisou, Pai. Perdoa, Pai, que o Senhor venha trazer um renovo, Pai, que o Senhor venha trazer uma retrospectiva na memória, Pai, dos meus irmãos nessa noite, Pai, que possamos lembrar de quantas coisas o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, não temos palavras para te agradecer, Pai. Nos ajuda, Pai, a permanecer fiel a Ti, Pai. Pai, nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a igreja, abençoa cada irmão, cada mente, cada coração, que possamos cada vez mais estar unidos na Tua presença. É assim que nós te louvamos e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Uma ótima semana, meus irmãos. No nome de Jesus. Um forte abraço.